Aula 6, inglês. Bom, pessoal, separei alguns dos principais termos que são interessantes da gente, enfim, mencionar aqui sobre. Eu acredito que eles vão ser bastante importantes para as próximas aulas, né? Quando a gente for falar de redes sociais, de informática em si, quando a gente for falar de edição, né? E sobre o site. Então, assim, podem não estar presentes aqui todos os termos que a gente vai enfrentar durante esse próximo período, né? Mas os principais podem ter certeza que estão aí. Faltando alguma coisa, né? Eu me comprometo a fazer uma segunda parte dessa aula, né? Retomando alguns e, enfim, adicionando os que tiverem ficado faltando, tá? Mas aí é isso. Queria lembrar também que qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem quando vocês bem entenderem, tá bom? A ideia é ajudá-los nesse processo. Bom, vamos começar. Começando pela letra A, separei essa palavra aí, all, né? Que significa todo, toda, todos, todas. É uma palavra que a gente vai ver muito quando a gente estiver se deparando com o momento de selecionar um arquivo, selecionar um determinado trecho em numa edição, por exemplo, né? Ou selecionar um grupo de arquivos, né? Então, geralmente a gente vai utilizar um comando que é Ctrl A, né? Esse A está diretamente relacionado a all, todo, toda, todos, todas, né? Então, é mais ou menos por aí. Backup. Backup é uma coisa que a gente ouve muito falar quando a gente está trabalhando com armazenamento, né? Por exemplo, a gente salva algum arquivo, a gente salva algum vídeo, alguma foto, alguma mídia, né? No computador, no celular. É importante para a gente ter uma segurança no armazenamento desses dados, dessas informações, é sempre realizar esse chamado backup. Esse backup, essa palavra vem de reforço, armazenamento. Quando a gente está vendo um filme policial ali, né? Aí os policiais estão encurralados ali, tá tendo aquele conflito armado, né? Aí geralmente eles passam no rádio, eu preciso de reforço, né? Eu preciso de backup, né? Mas quando a gente está trabalhando com informática, com audiovisual, essa ideia é justamente de um reforço, de uma redundância no armazenamento. Então, geralmente a gente vai espelhar, duplicar o nosso material, né? Às vezes, bater uma foto, salvou no celular ou salvou no computador, é interessante a gente salvar em outro lugar também, num HD externo, salvar num outro celular, salvar num disco, salvar num pendrive, né? Esse ato de você rearmazenar, né, de você salvar em outro lugar, se chama backup. Blade. Blade é bem comum a gente utilizar essa função, né, seja quando a gente está trabalhando no computador ou no celular, no momento da edição. Blade vem de lâmina, né, assim como a gente vai ver lá na frente, razor, né, é uma palavra que significa também lâmina, né, navalha, né, esse tipo de instrumento utilizado para o corte. Essa ideia de blade, dessa ferramenta para corte, essa lâmina, né, vem muito da edição, da montagem de filme, né, com o papel fotossensível, com papel fílmico, né? Quando a gente editava, né, com filme, fotografava, né, filmava com rolo de filme, e na hora de editar, que significa realizar esse corte, né, juntar depois uma coisa com a outra, né, utilizava-se, né, uma lâmina para cortar esse filme e depois juntar os outros pedaços, né, para realizar esses cortes. Né? Então, geralmente, quando a gente vai mexer ali no InShot, que foi o aplicativo de edição que a gente já viu, assim, ainda que rapidinho, né, eu pretendo mostrar ele de novo, assim como outros aplicativos, né, vocês vão ver
que sempre quando queremos fazer algum corte, né, realizar uma diminuição de algum vídeo, né, ou cortar um pedaço e juntar com o outro, vai ter uma ferramentazinha que vai muito se assemelhar a um gilete, a uma lâmina, a um barbeador, a uma navalha, né? E no caso, muitas vezes vai ter esse nome de blade, lâmina. Browse ou browser, né? O que seria isso? Browse seria o verbo, né, de procurar, navegar, né? E browser seria esse substantivo, né? Essa pessoa, esse aplicativo no nosso caso, né? Esse software. O que seria um browser? É justamente o programa, o aplicativo que a gente vai utilizar, seja no nosso telefone celular, né, no nosso smartphone ou no nosso computador, para navegar na internet, para entrar nos sites, né, para visitar as páginas que a gente quer. Então, quando a gente faz uma pesquisa, quando a gente visita algum site, né, a gente geralmente faz isso por um browser, né, um navegador, beleza? Aí tem a foto que do Safari, do Mozilla, do Opera, embaixo do Internet Explorer, né, e do Google Chrome. Esses são, eu diria, os 5 navegadores mais populares no mundo hoje em dia, né? Chroma Key, avançando agora para a letra C. O Chroma Key é o nome dessa técnica de substituição de filmagem ou fotografia de uma pessoa contra um fundo verde, né? Contra esse fundo em que você possa depois substituí-lo por um fundo no computador, né? Tem aplicativo que faz isso automaticamente no seu celular, já a partir da câmera, né? Mas essa é uma técnica que é muito utilizada, né, quando as pessoas querem filmar ou fotografar em lugares que é mais difícil de realizar isso, ou impossível, eu diria, né? Então utiliza-se muito essa técnica, a pessoa filma em estúdio, faz uma ação diante da câmera e no fundo lá no estúdio a parede ou tem um tecido, né? A parede está pintada ou tem um tecido nessa cor verde, que depois quando é realizada a edição, esse fundo, essa cor verde é substituída pelo fundo que se desejar, né? Essa palavra croma vem de cor e que, como eu botei aí a figura, vem de chave, né? Então é como se fosse um chaveamento, né? Um liga-desliga dessa cor ao fundo para torná-la transparente, invisível e depois esse fundo ser substituído por uma imagem ou até mesmo um vídeo, né? Que se quiser. Control, acho que eu já meio que falei disso um pouco antes, né, quando eu estava falando da primeira palavra, né. Control veio de controle, de controlar, né. Coloquei, não é por acaso um controle remoto de uma televisão, né. E tem aí uma marionete, né, um títere, né. É mais ou menos essa ideia de controle, né, de você dar um comando e a máquina, o computador, obedecer. Então tem muitos atalhos, ou seja, ao invés da gente clicar no mouse, arrastar, clicar no mouse, né, para o computador obedecer, realizar um comando, tem vários atalhos no nosso teclado, né, que podem realizar esses comandos para a gente, ao invés da gente ficar fazendo o trabalho manual com o mouse, né. Então é a partir dessa tecla que vocês vão encontrar no canto inferior esquerdo do teclado, né, que chama CTRL, né, essa é uma abreviação dessa palavra, controle, né, control. Aí isso geralmente tem a ver com algum comando que a gente dá para o computador. Já dei um exemplo, né, Ctrl A, né, é para selecionar tudo, né, o A seria de all, foi a primeira palavra que a gente falou, né. Por exemplo, né, Ctrl C para copiar, né, o Ctrl V para colar e assim por diante. Color
Eu acho que essa é bem fácil, né? A tradução da palavra seria cor. A gente vai ver muito isso no nosso no menu da câmera, ou quando a gente estiver colorindo uma imagem na edição de fotos, ou na própria edição de vídeo, né? A gente pode mexer na colorização dessa imagem. E essa palavra em inglês seria, né? Cor seria color. Copy. Copy vem de cópia, de copiar, né? Eu acho que eu acabei de mencionar essa palavra, né? Quando eu falei sobre o controle, né? Ctrl isso, Ctrl aquilo, né? Se eu selecionar um arquivo e apertar Ctrl C, eu estou fazendo um comando para o computador copiar esse arquivo, né? Então, esse C vem de copy, e copy vem justamente disso, de duplicar esse arquivo, né? De copiar esse arquivo. Crop. Crop tem muitas traduções essa palavra, né? Mas a princípio seria uma ideia de redimensionar, né? De também recortar, mas reenquadrando, né? Mudando essa perspectiva da imagem, por exemplo. Aí tem uma blusinha pendurada, não é por acaso, né? Tem hoje um item na moda que é muito famoso, né? A blusinha crop, né? Cropped, né? Essa blusa que tem justamente, ela é mais cortada, né? Ela mostra a barriga, digamos, né? Então é justamente essa ideia de redimensionar, de realizar um corte, reenquadrar, né? Por exemplo, você vai cropar uma imagem, né? Fazendo aqui um neologismo, você vai reenquadrar, como tem essa imagem na estrada ali embaixo, né? Foram tirada uma foto e depois essa imagem está sendo ali cropada, né? Está sendo reenquadrada, né? Está sendo recortada, né? E eu coloquei a foto de uma plantação ali porque essa palavra também tem essa tradução, né? De uma plantação, um crop, né? De uma colheita, né? Que eu acho que também dá para fazer uma aproximação aí, né? De fazer um recorte, fazer uma, né? Extrair uma coisa, né? Cut. Cut tanto significa o substantivo corte como o verbo cortar, né? Então, por exemplo, a gente vai realizar muitos cortes no momento da edição, né? Quando a gente está falando de vídeo, né? Lembra quando eu falei da ferramenta Blade, da lâmina, né? Esses cortes serão realizados na duração, né, do nosso vídeo, no comprimento, né, digamos, né, na duração do vídeo que a gente gravou. Então a gente vai realizar diversos cortes, né? A gente vai pegar o nosso blade, né, e a gente vai cut. Drop. Drop é uma coisa muito comum que a gente faz, né, que tem a ver com deixar cair, né, gotejar, né? Isso a gente faz quando a gente arrasta um arquivo, quando a gente arrasta um efeito para alguma foto, algum vídeo, né? A gente drop esse efeito, a gente deixa cair, né, por cima da nossa mídia, do vídeo, da foto, né? Edit, edit, né? Tem a ver com edição, editar, né? Editar, como eu já falei, é o ato de realizar cortes, né? Então, quando a gente edita, a gente está fazendo essas escolhas, né? De duração dos arquivos, né? O quanto a gente vai ver de cada vídeo que a gente filmou, né? Ou o que a gente vai fazer, quais são as escolhas que a gente vai fazer com as fotos que a gente fotografou, né? Então, edit, né? Edit tem a ver com esse ato dessas escolhas, desses recortes, né? Com as imagens, com os vídeos que a gente está trabalhando. Effects, efeitos, né? Effects são, enfim, as intervenções estéticas, as brincadeiras que a gente faz com a imagem, com o vídeo, né? Coloquei aqui umas figuras assim
bem emblemáticas. Primeiro tem um efeito dominó, né? É como se fosse uma reação em cadeia, né? Eu acho que é um pouco essa ideia de você acrescentar texturas, brincar com a imagem em si, né? Adicionar alguns efeitos, causar alguns efeitos, né? Com o trabalho que está sendo feito. Export tem a ver com exportação. É um processo que a gente sempre vai fazer ao finalizar um arquivo, um documento, um projeto, né? Como é que seria isso? Quando a gente termina de escrever um texto, a gente pode exportar, né? Fazer uma cópia, né? Com todo esse trabalho que a gente fez, criar um novo arquivo, né? Com todo esse trabalho feito, para um determinado formato que a gente queira. Isso pode ser feito com um texto, isso pode ser feito com uma foto, isso pode ser feito com um vídeo. Ao terminar de editar, ao terminar de escrever, ao terminar de colocar efeitos, a gente pode exportar, seja esse texto, essa foto, esse vídeo, para um formato que a gente quiser. É bem essa ideia de, coloquei essa imagem aí de importação e exportação, né, nos portos e aeroportos. O que isso quer dizer? Quer dizer levar para fora, né, no caso de exportar. Você vai ter feito um trabalho, uma programação ali com esse arquivo, com essa mídia, e agora você vai levar isso ao mundo, né? Você vai publicizar, você vai publicar, né? Para isso é interessante é necessário você exportar, né? No arquivo que você quer, no formato do arquivo que você quer. Você fez um vídeo e você quer depois publicar no Instagram, né? Você exporta com as características necessárias para essa rede social. Você fez um texto, né? E você quer mandar para alguém, você exporta para o formato ideal, melhor dessa pessoa receber. Mesma coisa, uma foto, né? Você exporta para colocar ali no formato ideal do Facebook. Você exporta um vídeo para subir ele no formato ideal para o YouTube, né? Então essa é a ideia de levar para o mundo, uma vez que finalizamos, vamos agora exportar, levar para fora. Exposure tem a ver com a ideia de exposição, né? Falamos bastante disso nas aulas sobre fotografia, né? Você mexer na exposição, na sensibilidade, né, de um sensor, de um filme, né, para ele capturar o movimento, a quantidade de luz que a gente está trabalhando e assim gerar uma imagem, seja uma imagem parada, uma foto, seja uma imagem em movimento, um vídeo, né? Então a gente tem bem essa ideia de exposure. Vamos ver muito isso na nossa câmera, né? Mexendo nela. Vamos ver muito isso no nosso computador ao editar uma imagem ou um vídeo, né? A gente não só pode mexer na exposição de uma imagem ou de um vídeo durante a captura, a feitura, né, dessa mídia, mas também a gente pode trabalhar a exposição dessa foto, desse vídeo, no momento da edição. Então vamos ter esse efeito, essa função, né, de editar a exposição, tanto previamente quanto posteriormente. Fade in, fade out. O fade in, fade out, o que é isso, né? Seria um desvanecimento, um surgimento gradual ou um desaparecimento gradual, né? Olha só o efeito que tem ali no corte de cabelo daquela imagem, daquele rapaz ali, né? Notem que existe uma espécie de um degradê, né? Os pelos vão aos poucos ficando maiores, né? Dependendo do sentido como você olha, né? Quando você sobe e quando você desce, eles vão aos poucos ficando maiores, né? Também, né? Então, o que é no caso da barba?
O que é isso? Isso é um efeito que se assemelha muito ao abrir e ao fechar lento dos olhos, né? Você gradualmente vai aumentando a luz ou vai gradualmente diminuindo essa luz. O fade in é uma coisa que a gente vê muito no começo dos filmes, né? Quando gradualmente a gente vê a imagem indo de um blackout, né? Uma imagem sem luz alguma, no preto absoluto, indo gradualmente aparecendo essa imagem, né? É muito similar a um lento abrir dos olhos, né? Você tem o escuro e você vai, né, tendo essa imagem se formando na sua frente gradualmente, né? Então ela vai surgindo, né? É a mesma coisa o fade out, quer dizer, a mesma coisa só que ao contrário, né? É como se assemelha a um lento fechar dos olhos, né? Aos poucos essa imagem que você está vendo vai desvanecendo, vai desaparecendo até gradualmente, né, lentamente até chegar a um blackout, a uma escuridão total. Então esse é um efeito muito comum de ser colocado no começo de um filme e ao fim de um filme, né, para que lentamente essa imagem apareça ou desapareça, diferentemente do corte seco, né, que é quando do nada a imagem fica preta ou do nada a imagem aparece, né. Esse fade, né, tem a ver com desaparecer, né. Fade in, fade out tem a ver com aparecer dentro, aparecer fora, né, traduzindo literalmente, né. Então remete muito a essa ideia de gradualmente a imagem se formar ou gradualmente a imagem desaparecer. Então, tem uma espécie de um gráfico nessa figura abaixo, né? Espécie de um trapézio, onde primeiro tem um triângulo azul, ou seja, é um crescendo na intensidade, né? Nessa luz, nessa imagem, e depois tem ao final dessa figura geométrica aí tem um outro triângulo azul, né? Como se fosse uma ideia de que está desaparecendo, né? De que está diminuindo a intensidade, a luz dessa imagem, né? Então é mais ou menos essa ideia, inclusive, que a gente vai trabalhar no momento da edição. Ao criar um fade-in, a gente nada mais está fazendo do que animando, né? Variando a intensidade do que a gente está vendo. E quando a gente cria um fade-out, a gente está variando também essa intensidade, né? Animando o que a gente está vendo. Em um aparece e em outro caso desaparece. Fast, essa é bem fácil. É uma palavra que está diretamente relacionada com velocidade. No caso, velocidade rápida. É muito utilizado quando a gente quer acelerar um vídeo. A gente coloca esse efeito de fast, né? De fast, né? De aceleração, né? Coincidentemente, também é uma palavra utilizada para se referir a jejum, né? File tem a ver com arquivo, arquivar, né? Quando a gente trabalha no nosso computador, programas geram arquivos. Por exemplo, o Word é um programa de texto, né? Esse é um software, é um aplicativo, um programa, né? Com ele a gente gera arquivos, né? O arquivo é como se fosse o produto, né? O que é gerado pelo programa. Em inglês, esse arquivo, né? Esse projeto, ele chama-se file, que tanto significa arquivo como o próprio verbo de arquivar. Flip. Flip nada mais quer dizer do que girar, né? Dar um giro. Muita gente que está andando com o skate faz um flip, né? Vira, dá uma revolução nessa prancha e depois cai em cima novamente desse skate, né? Tem esses celulares, né? Isso era uma tendência antiga, ter celular que abre e fecha, né? Celulares que tem esse flip, esse giro,
né? Isso está voltando hoje em dia, não sei se vai dar muito certo, né? Mas é mais ou menos essa ideia, né? A pessoa vai dar uma cambalhota para frente, uma cambalhota para trás, né? Em inglês seria um flip, né? Isso a gente vai ver muito no momento de editar uma imagem, editar um vídeo, né? Tem como a gente flipar, né? A gente girar essa imagem, né? Seja virar para um lado, virar para um outro, virar de ponta cabeça, né? Ou corrigir, né? Às vezes uma coisa que foi batida de cabeça para baixo, né? É mais ou menos essa ideia. A gente utiliza esse efeito de flip. Formatar, né? Quando a gente precisa apagar, né? Seja um pendrive, seja o HD de um computador, né? A gente vai lá e pede para o computador realizar esse ato de formatar, esse formate. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ao formatar o cartão de uma câmera, ao formatar, né, um próprio computador, porque a gente vai estar literalmente apagando esses dados, né? Então, já tentando relacionar aí os conteúdos, é sempre bom fazer, é sempre bom, não é? Extremamente necessário a gente realizar um backup antes de realizar uma formatação, né? Antes de formate, faça um backup. Hardware. Hardware está diretamente relacionado com ferramenta, aparelho, aparato, né? São os equipamentos físicos que a gente consegue tocar, né, ao trabalhar. A tela do computador, o mouse, o teclado, a própria câmera, né? São essas máquinas, esses aparatos que a gente toca, manuseia, né? Literalmente esses instrumentos físicos, diferentemente de software, que já é o programa, o aplicativo, né? A coisa que se instala no computador ou no seu celular, que você não necessariamente pega, né? Você não consegue pegar porque é uma coisa imaterial, né? É um aplicativo, é algo que roda dentro da máquina ou do celular, né? HD, Hard Disk, né? HD significa disco rígido, né? Quando a gente salva uma espécie de arquivo, quando a gente guarda, né, armazena uma informação, né, a gente está salvando nessa memória, nesse disco rígido. Se você abre um HD que tem dentro do computador, ou você pode comprar um HD externo, né, para transportar, existe literalmente um disco lá dentro que é lido por uma agulha, né? Tanto é que ele faz um certo barulhinho quando ele está funcionando, né? Essa agulha fica escrevendo informações, né, ou apagando, né, nesse disco. Essa é uma tecnologia que hoje em dia está começando a ficar obsoleta, né? Já está sendo substituída pelo SSD, que vamos falar mais adiante. O disco rígido, ele é muito sensível. É o tipo de equipamento que você não pode... Lógico, nem o equipamento você pode deixar cair, né? Mas em especial um disco rígido, né? Porque os componentes dele podem se partir, os componentes internos, né? E como se trata de um hardware, né? De um aparelho que grava informações, grava arquivos, grava vídeos, fotos, textos, coisas importantes, né? Grava memória, é uma coisa que você utiliza para fazer o seu backup, é muito importante ter um cuidado essencial com ele. Porque se ele quebra, se ele parte, se ele molha, se ele de alguma forma é danificado, você perde essas informações. Você pode vir a ter prejuízo, né, do que você produziu, com o que você produziu, esses textos, esses vídeos, essas fotos, né? Então, embora seja um equipamento muito importante para você guardar informações, né, ao mesmo tempo é um equipamento que você tem que ter muito cuidado, né, para manter a vida útil dele, para você não perder essas informações.
HD, HD, né? Vem de High Definition, alta definição. Isso é uma tendência do mercado de comercializar cada vez mais imagens, principalmente se tratando de vídeo, em alta definição. Quanto mais linhas de resolução, ou seja, se você se aproximar bem pertinho da tela, você vai ver ali vários pontinhos, né? Ou não, né? A tendência é cada vez mais você não enxergar isso, né? Mas, por exemplo, numa televisão você conseguia claramente, ao chegar perto, né, e ver essas linhas de resoluções, esses pixels, né, esses pontinhos que formam a imagem, né, que acendem e apagam, formando as imagens que você está assistindo. Né. E hoje em dia a tendência no mercado é lançar produtos cada vez com cada vez mais resolução, né, com mais nitidez, com maior tamanho, né? E o que é interessante falar de alta definição? Quando nós configuramos nossa câmera para realizar gravações em alta definição, com certeza estamos gravando vídeos, fazendo fotografias que são bem nítidas, que têm uma alta resolução, uma alta definição de imagem, né? Elas são bem fiéis ao que enxergamos, né, com os nossos olhos. Quando a gente realiza registros em alta definição, vale lembrar que quanto maior essa resolução que a gente escolhe realizar esses registros, maiores serão esses arquivos gerados por essa câmera, por exemplo, pelo celular. Como seria isso? Maior em que sentido, né? Maior tanto no sentido de ocupar mais espaço na memória do nosso celular, da nossa câmera, no cartão da nossa câmera, quanto melhores também de qualidade, né? Então, quanto maior a resolução de um arquivo, de uma foto, de um vídeo, maior o espaço que ele ocupa no armazenamento e melhor a qualidade dessa imagem também, né? Então, quanto maior essa resolução, a gente tem que levar em consideração que mais espaço de armazenamento a gente vai precisar. Aqui tem alguns exemplos. Full HD. A gente começa com... Deixa eu voltar aqui um pouquinho antes, né? A TV, aquela TV mais quadrada, antiga, a TV de tubo que chama, né? O sinal dela é 480. Depois a gente teve o HD, que é a qualidade dos DVDs, que eram aqueles discos, né, que a gente conseguia ver imagem, né, como se fosse um CD, o mesmo tamanho que um CD, mas CD era para música somente, e o DVD a gente conseguia ver filme, ver apresentações musicais, né. O DVD ele começa a ser os primeiros a falar em HD, né. Tem uma qualidade também de DVD que chamava o Blu-ray, né? Mas geralmente a gente já estava falando aí de 720 linhas de resolução. O Full HD já começam a ser esses monitores, né? Essas imagens mais sofisticadas, tratam-se de 1080 linhas de definição. São linhas que a gente conta verticalmente falando, né? O 4K já são 2160 linhas de resolução. E assim por diante, né? Já temos 5K, 8K, 10K, essas imagens que são um exagero de bem definidas, bem nítidas, né? E ocupam bastante espaço de armazenamento. DSLR. Esse tipo de câmera é o modelo de câmera que temos na aldeia. A Canon T100, essa câmera que temos na nossa biblioteca, ela é uma câmera DSLR. O que significa isso, né? Digital Single Lens Reflexive. Traduzindo aí ao pé da letra, seria uma câmera digital com uma lente única reflexiva.
O que isso quer dizer? É mais uma curiosidade, tá, pessoal? Eu boto esse termo aí, essa sigla, porque vocês vão ver muito ouvir falar disso, inclusive no momento de, enfim, quando estiverem vendo vídeos na internet ou quando forem mesmo editar os vídeos que vocês estão produzindo, né? Sobre as câmeras DSLR. São câmeras que possuem, são câmeras digitais, né? Que possuem uma espécie de um pentaprisma, né? Essa figura com um jogo de espelhos, né? Que recebem a imagem que entra pela luz, né? A luz que entra pela lente, desculpa, e fazem esse jogo, né? De inversão da imagem, né? Esse é um componente interno, um mecanismo lá dentro que ajudam a gente tanto a visualizar essa imagem quanto a registrar no sensor essa imagem, né? A gravar, né? A armazenar o que está sendo visto, capturado pela câmera, né? Então é só uma nomenclatura para simbolizar um tipo de funcionamento que esse equipamento, esse hardware possui. Import, né? Import, né? De importar, importação. É o contrário, né, do que a gente falou agora há pouco quando a gente fala de export, né? A importação é o que acontece no momento em que a gente importa o material que a gente fotografou ou filmou, né? A gente traz para dentro do computador, do celular, né, essas mídias. Quer dizer que a gente vai agora, é o momento inicial do trabalho, né? Antes da gente começar a editar, a gente importa o material. Depois que a gente terminar de editar, a gente exporta esse material. Tranquilo? Input. Input. Esse é bem simples, né? É a entrada. Como assim entrada? Entrada no sentido físico, né? Quando a gente está trabalhando com um gravador de som, né? Quando a gente está com fone de ouvido, né? O local onde a gente conecta esse fone de ouvido, né? O lugar onde a gente conecta o microfone na caixa de som, isso se chama input, né? Essa entrada. Quando você vai ver uma apresentação e tem que ligar um microfone a uma caixa de som, você conecta esse microfone a uma porta, né? A um buraquinho, né? Nessa caixa de som que se chama input. Da mesma forma, o output, né? Seria a saída, né? Em que você vai conectar o seu fone de ouvido, no caso de você for escutar alguma coisa, né? Então é justamente essa porta, né? Esse lugar de entrada ou saída para você conectar, às vezes um microfone, né? E às vezes um fone de ouvido. Essa é a ideia de sair, de enviar e receber informações. No caso do input, né? A gente está falando da entrada. Interface, interface, né? Interface tem tanto a ideia do substantivo quanto do verbo, né? Interface no sentido de o equipamento ou a organização do aplicativo onde você interage. Essa palavra significa entre faces, né? Então, quando você está trabalhando com um aplicativo, com um software, seja editando texto, editando foto, editando vídeo, né, você está fazendo uso de uma interface, né? O programa de edição de vídeo tem uma disposição das janelas específico. Isso é a interface. O programa de edição de texto tem uma disposição ali da folha de papel, as funções, né? De uma forma muito específica. Isso é a interface desse aplicativo. A disposição, né, das ferramentas de forma a te ajudar a usar esse programa, esse aplicativo, né, a você realizar esse trabalho.
Interface também pode ser referido a esse equipamento físico de gravação de som, né? Tem ali empilhadas três interfaces de áudio, né? Com vários inputs ali, com várias entradas de áudio, estão entendendo? Ali são 3 placas de som. É um nome muito comum utilizado para essas placas externas de som, onde você consegue plugar, conectar microfones, instrumentos musicais, fones de ouvido e interagir, né? É uma coisa que é um equipamento em que você tem as funções ali dispostas para você poder trabalhar, operar, né? Então isso são interfaces. Tanto o dispositivo físico de áudio, quanto, principalmente, na verdade, a cara, né? A organização, a disposição das funções de um aplicativo, de um software. Você está mexendo num aplicativo ali para gravar um podcast, ou você está mexendo num aplicativo para editar uma foto que você tirou, você nada mais está fazendo do que interagindo, né, realizando comandos, a interface, né, a organização desse visual desse programa. Lettering, né, é literalmente letrando. Letter vem de letra, de carta, né? Então, quando a gente está falando de lettering, né, de lettering no universo do design gráfico ou na edição de vídeo, a gente está falando sobre esses videografismos, o texto na imagem, né? Essas informações em forma de texto que a gente coloca na imagem. Olha ali que interessante, né? Tem tanto um estudo sobre tipografia, né? Sobre a fonte, sobre a forma da letra, a forma do texto que você está escolhendo escrever, né? Isso no caso de um texto, de design gráfico, né? Quanto a informação que é inserida no vídeo, né? Quantas vezes a gente não está vendo uma reportagem e não aparece o nome, né? A função ou a localização da pessoa em forma de texto na imagem, né? Ali a gente tem repórter DF, Marivone Viana, estudante universitária, né? Então isso que aparece na imagem é o lettering, né? Aparece uma tarja ali com informações, com o crédito da pessoa. E lettering também é essa arte, né? Essa técnica, né? De você inventar, criar, aprimorar tipografias, né? O texto, né? O formato, a fonte do texto que você está trabalhando. Então, no nosso caso, a gente, quando estiver trabalhando com design gráfico, né, desenho de cartazes, de peças gráficas, né, a gente vai utilizar muito o texto estilizado, né, da mesma forma a gente vai trabalhar essa ideia, esse conceito, quando a gente estiver realizando edição de vídeo. Location, né, é bem simples. Isso tem a ver com localização. Quando você está ali tentando encontrar uma pessoa ou algum lugar, você compartilha ou busca por essa localização, né? Isso é muito utilizado quando a gente está trabalhando com edição no nosso computador e a gente precisa informar ao software, ao aplicativo, ao programa que estamos utilizando de edição, né? Que tem sua interface, que tem seu espaço, sua área de trabalho, né? A gente vai precisar informar onde estão os arquivos que a gente importou, né? Que a gente trouxe para dentro desse computador. Então, geralmente, esse programa, né? Esse aplicativo vai nos solicitar a localização desse vídeo, dessa foto. Aonde que você salvou no computador essa foto que você quer editar? Aonde que você guardou no seu celular? Em que pasta?
em que, né, foi no cartão de memória, foi na memória interna, né? Então o aplicativo geralmente vai nos solicitar esse location, essa localização desse arquivo que vamos trabalhar. Loading, né? O que seria isso? Tem a ver com carga, carregar, carregando, né? Aí tem uma imagem bem explícita aí de uma mudança sendo feita, né? Um casal carregando um caminhão, né? A caçamba de um caminhão com as caixas de mudança, né? E do lado tem loading, uma ideia de um carregando, de um processando, né? Então, geralmente, quando a gente vê essa imagem, esse termo, né, esse conceito, tem a ver com esse carregamento, esse processamento, né, esse momento de ter paciência. Peraí, tá computando, tá processando, né, tá compreendendo esses comandos que foram feitos, né, esses efeitos que a gente aplicou, né, enfim, é uma ideia aí de processamento, de carga, está carregando, está, né, processando, entendendo, né, todos os comandos que foram dados. Mídia ou mídias, né? Tem a ver, tem muitos sentidos, né, essa palavra, né? Ela se refere a muitas coisas, tanto a mídia digital quanto a mídia física, né? Uma fotografia que eu bati e imprimi, isso é uma mídia, né? Esse papel fotográfico que está na minha mão, isso é uma mídia. Mas a foto também, que eu não consigo pegar porque ela está dentro do meu celular, né? Pegar na mão, ou está dentro do meu computador, ela é uma mídia também. O vídeo que eu produzi é uma mídia, né? E, enfim, tem tanto esse conceito físico quanto esse conceito eletrônico, imaterial, né? E mídia também é referido à imprensa, né? A distribuição desses arquivos, desse material, né? A ideia midiática, né? A ideia de, enfim, veiculação de vídeos, fotos, né? De informação, né? Muitas vezes se refere à imprensa, né? Ao jornalismo, como a mídia, né? Enfim, às vezes uma reportagem impressa numa revista, né? Isso é a mídia falando de tal assunto, né? Então é tanto a disseminação, comunicação de ideias, quanto a foto física, a foto, o filme digital, né? Isso tudo a gente usa para falar sobre mídia, né? Tudo isso a gente se refere como mídia. Mix tem a ver com misturar, né? Tem bem uma imagem aí de tinta sendo misturada, né? Mas quando a gente se refere disso no universo do áudio, né? Na finalização de som, quer dizer que a gente está misturando, né? Vamos fazer a mix, né, dessa música que gravamos. Vamos juntar as vozes e separá-las, né, e mexer volume a volume, né, a intensidade de cada voz ou instrumento, né, de forma a gente ouvir tudo no final desse processo. Então a gente está fazendo uma mixagem, né, uma mistura, mas não é uma mistura de qualquer jeito, não é chegar lá e botar tudo junto, né, é fazer um acordo entre o volume de cada coisa, né? Fazer um trabalho em que a gente consiga ouvir tudo, né? Tudo seja privilegiado, tudo seja nítido, né? Numa forma de ouvir tudo, numa escuta, né? Enfim, ao fim desse processo. Esse processo chama-se mix, a mixagem. Montagem é outro termo para edição, né? Montagem, né? Essa assemblagem, essa construção, edificação de algo. Aí tem um quebra-cabeça, né? Na verdade, feito por várias imagens diferentes,
né, várias fotos de vários episódios do Tom e Jerry, e isso eles fizeram uma espécie de um mosaico, de um quebra-cabeça em que se forma o ratinho do Tom e Jerry, né? Eu queria trazer essa imagem mais para dar essa ideia de montar, de juntar várias pecinhas e formar um todo, formar uma coisa maior. É um sinônimo, tá, para edição, né? Edição e montagem são duas coisas muito similares, né? Mas são palavras que são usadas em momentos distintos, né? Antes das grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, se montava filmes, né? Se fazia filmes com película, né? Portanto, tinha muito essa ideia de cortar e colar o filme, o rolo de filme físico. Depois das grandes guerras, né? E antes isso era feito na França, né? Antigamente, na Europa, né? Por isso que tinha o nome de montage. É um nome até francês, né? Depois das grandes guerras, a gente tem uma mudança de potência no mundo. São os Estados Unidos que passam a ser essa grande potência, né? E começa a se utilizar mais essa palavra de editing, né? Que tem a ver também mais com o digital. Você não trabalha mais tanto com filmes, né? Você trabalha mais com vídeos. Então acho que tem essa diferença fundamental. Montar, embora trate-se da mesma coisa, né? De você montar, editar um vídeo, construir, né? Montar peça a peça, editar, edificar para publicar posteriormente, né? Existe essa diferença de uso histórico, né? Ambos os termos são utilizados hoje em dia, montagem ou edição, mas existe essa mudança, né, histórica do uso dessas palavras, né? Mais ou menos essa justificativa. Antigamente montava-se, hoje em dia fala-se mais em edição. New, né? New quer dizer novo. Por exemplo, quando a gente vai criar um novo arquivo de texto, quando a gente vai criar uma nova fotografia, um novo vídeo, né, a gente vai ter esse comando, né, Ctrl N, né, que vem de new, novo, né. Nova York é a cidade, né, em inglês vai ser New York. Off e on. Essa é bem simples, a gente vai ter em todos os hardware, na maioria deles, esse botão de liga, desliga, né? Off é o desliga, on é o ligar. On também significa em cima. The book is on the table. O livro está em cima, né, no topo, na superfície, no topo da mesa. Então, essa é a ideia que a gente tem de liga e desliga quando a gente vê numa TV, numa câmera, num computador, esse botão, né? Essa trava, às vezes, de liga, desliga. Um pino, às vezes. Aí é só uma brincadeira, né? Tem uma espécie de um café sendo visto de cima, né? Dando essa ideia de que o café te liga, te deixa ligado, né? E sem o café você fica desligado, você não desperta tanto. Output, já falamos de input, né? A ideia agora é o output, né? O input seria a entrada, né? Essa porta numa caixa de som, né, para entrar um microfone. O output é essa saída, é onde você vai conectar, às vezes uma caixa, um fone de ouvido, outras caixas de som, um projetor, né, ligar um monitor, né, é a saída, né, de vídeo, de áudio, beleza? É essa porta de saída. Preset, né? Preset. Isso quer dizer pré-configurar ou pré-configuração, né? É muito comum a gente ver vários presets ali na nossa câmera do celular. A gente já vê ali alguns filtros, né? Essa é a ideia de filtro. Os filtros do celular, da câmera do celular, os filtros do Instagram são presets, são
pré-configurações, né? Pré-setagens. São perfis de imagem que você só faz utilizar e isso dá um novo aspecto, uma nova característica à sua foto, ao seu vídeo, né? Então é bem comum a gente ver essa ideia de preset, né? Adicionar um preset, isso vai mexer, intervir esteticamente na nossa imagem, né? Vai alterar, né, o aspecto desse vídeo, dessa foto, dessa mídia em geral. Program é o nosso programa. É também o verbo de programar, né, de escrever em código, uma escrita computacional, né, mas a gente vai utilizar bastante no sentido de ser o nosso aplicativo, o nosso software, o programa que a gente usa para trabalhar, para construir um texto, para editar uma foto, para criar um vídeo. Project é o projeto, né? É o verbo de projetar. É o que o nosso programa cria, né? Quando a gente abre um aplicativo, um programa, a gente gera projetos, né? O que a gente salva. A gente quer criar um texto, a gente vai utilizar um programa de escrita desse texto. Quando a gente salva esse arquivo, né? A gente vai salvar esse projeto, né? O projeto é todo o progresso, todos os comandos, todas as programações que fizemos salvas, né? Ao fim desse processo, a gente exporta. Faz sentido? Importamos uma foto, por exemplo, para o nosso computador. A gente abre um programa, salva todas essas guarda, armazena todas essas mudanças, intervenções, programações que fizemos nesse arquivo, né? Esse arquivo que é salvo, ele é ao mesmo tempo um projeto, né? Ele pode ser referido como um projeto, é um arquivo, é um projeto, né? E depois, ao fim desse trabalho todo, a gente exporta. Mais ou menos essa ideia, né? Isso é bem simples, mas eu acho que vale a pena mencionar aqui para a gente lembrar, né? Afixar essa ideia. RAM, né? Memória RAM, a gente já ouviu falar disso, né? Eu vou tá sempre falando isso, né? Retomar esse assunto numa aula que está vindo a seguir sobre informática, especificamente sobre computadores, né? A memória RAM, Random Access Memory, memória de acesso randômico, é a memória que a gente utiliza para realizar ali os nossos trabalhos imediatos, né? Diferentemente do HD, né? Esses pentes de memória, né? Tá vendo? Não parece um pente de bolso, né? Essas plaquinhas, elas servem para armazenar o trabalho imediato, o que está sendo feito, acessado ali agora. O HD, ele guarda os arquivos, ele guarda, né, os projetos, ele guarda as coisas mais importantes. A memória de acesso randômico, ela é usada para carregar, né, coisas imediatas de trabalho ali no momento. Por exemplo, se eu bato uma foto e guardo essa foto no meu computador, ela é salva no meu HD. Se eu desligar, ligar e desligar esse computador, quantas vezes for, né, essa foto vai estar guardada no meu HD. Agora, a memória RAM é diferente. É aquela memória que é utilizada quando a gente vai assistir, por exemplo, um vídeo no YouTube. Quando a gente vai assistir esse vídeo tem que carregar, não tem? A gente, às vezes não tem que ficar esperando, né, para poder assistir o vídeo todo. Esse carregamento está sendo feito nessa memória RAM. Se a gente desliga esse computador, interrompe esse fornecimento de energia, é como se a gente apagasse todo esse carregamento. Então, se a gente desliga o computador e liga de novo, a gente vai ter que esperar esse vídeo carregar novamente. Esse vídeo não fica salvo no nosso computador, no nosso HD, como ficam os vídeos que a gente grava na câmera e faz o backup, né, e importa para dentro do nosso computador. Razor é sinônimo de blade, que a gente começa essa aula, né?
é essa lâmina, né, esse barbeador, essa navalha que era utilizado quando a gente montava um filme antigamente. Essa ideia permanece hoje no universo digital, quando a gente vai editar um filme, um vídeo, né? É um sinônimo para Blade, essa função que a gente seleciona para realizar cortes na duração do nosso vídeo. Render. Render é um processo de renderizar, de processar os efeitos. Às vezes a gente edita um vídeo, uma foto, a gente coloca uma porção de efeitos, uma porção de presets também, né? A imagem fica completamente diferente, o áudio fica diferente, o som, né, desse arquivo fica completamente diferente do que a gente gravou, né? A gente faz muitas mudanças, coloca muitos efeitos. Eventualmente a gente vai ter que renderizar, né? Ou seja, pedir para o computador, ei computador, processa aí, compreenda tudo que eu pedi para você fazer com essa imagem para eu poder assistir. Porque às vezes a gente faz tanta alteração que o computador não consegue nem mostrar para a gente, nem consegue nem tocar o vídeo para a gente assistir, porque ele não processou ainda todos esses comandos. Então, para isso, a gente tem que esperar o computador carregar, renderizar, processar essas alterações, esses efeitos. É um processo que a gente faz antes de exportar, né? A renderização, esse processamento, essa compreensão pelo computador, né, do que foi feito. Isso é feito antes da gente levar para fora do computador, da gente exportar, da gente, enfim, criar um arquivo final fechado. Reverse, reverse, né? Realizar o reverso. Uma coisa que antes ia do começo ao fim, agora vai de trás para frente, né? Retorna do fim para o começo. É uma reversão, né? Você pode fazer isso com a duração de um filme, né? Se ele começava no começo e terminava no fim, ao colocar esse efeito de reversão, esse filme começa no fim e vai até o começo. Sequence, sequência. Aí eu fiz uma brincadeira, né? Coloquei aí uma sequência matemática, mas a ideia é mais ou menos essa, de linha do tempo. Quando a gente está trabalhando com vídeo, a gente trabalha muito com essa ideia de linha do tempo, começo, meio, fim. Qual que vai ser o começo do filme? Qual que vai ser o meio do filme? E como é que esse filme termina? Né? Todo software, todo aplicativo de edição de vídeo vai ter uma parte na interface desse aplicativo que chama sequência, que chama linha do tempo. Então é essa ideia de sequencialidade, né? A gente falou disso também na aula de fotografia, né? Esse encadeamento, essa sequência de histórias, né? Esse começo, meio, fim. A gente vai voltar a retomar, a gente vai falar bastante desses termos todos quando a gente estiver trabalhando nas próximas aulas. Mas é a ideia já ir e pensando neles por agora, tá, gente? Então não precisa se preocupar. É só uma introdução agora, esse momento. Set. Set é tanto o verbo quanto o substantivo, né? O set, uma configuração, um arranjo, né? Aí tanto é que tem uma mesa posta, né? Essa mesa está arranjada, configurada. E no sentido de um substantivo, né? Pode ser muito bem referido como o lugar de trabalho do audiovisual, né? O set de filmagem, né? Esse lugar, esse estúdio, esse lugar que está montado para ser realizado um trabalho, né? Então vamos hoje no set de filmagem, né? Esse lugar que está adaptado, preparado, montado para esse trabalho de gravação, de registro, né? Acontecer, né? Observem aí que nesse estúdio, nessa foto aí abaixo, tem inclusive o chroma key, né? Esse fundo verde que a gente falou no começo da aula. Slow, né?
é justamente o contrário de fast, que a gente também falou ao início da aula, né? A gente faz justamente reduzir essa velocidade e não acelerar, né? Ao invés de fast, é slow, né? A gente diminui a velocidade de um vídeo, por exemplo. Software. Acho que eu falei bastante já essa palavra hoje, mas finalmente a gente chegou nela, né, na letra S, né? Software, né, diferente de hardware. Hardware é o dispositivo físico, né? Hard vem de duro, soft vem de macio, mole, né? O hard, rígido, né? O disco rígido ou hardware são coisas físicas que a gente pode tocar, manusear, né? O soft já é o macio, é uma ideia que tem a ver com também o que a gente não pode pegar, né? O software, traduzindo, seria o programa de computador, o aplicativo que a gente usa, né? É um sinônimo, software. Né? O software de edição de vídeo, né? O aplicativo, o programa para fazer esse trabalho. Software de foto, software de texto, né? São aplicativos, programas, né, com que a gente realiza esse trabalho. Browsers, né, os navegadores, como eu também já falei, são exemplos de softwares, de aplicativos. Speed, né, a tradução seria velocidade. Quando a gente quer fazer um fast ou um slow, né, quando a gente quer fazer uma aceleração ou uma desaceleração, a gente está trabalhando com speed, com a velocidade. Né? São 3 nomes que a gente vai encontrar em diferentes aplicativos, em diferentes softwares, quando a gente quiser realizar esse efeito de velocidade. Né? A gente pode, a depender do software, ele pode se referir como mexer na speed, né? Aumentar ou diminuir, ou pode ter ali o efeito de fast ou slow, né? Então já ficam aí esses termos para não haver dúvida quando vocês quiserem realizar esse efeito, né, ou de aceleração ou desaceleração, né, são essas palavras que a gente geralmente vai encontrar. SSD. A gente falou de HD, né, de disco rígido. SSD vem de Solid State Drive. Ao mesmo tempo que Hard Disk, né, é um disco rígido, o SSD é um disco em estado sólido. Ele é muito mais resistente do que o HD. De novo, não recomendo ninguém a deixar nenhum equipamento, nenhum hardware cair no chão, porque pode danificar. Mas o SSD, ele é muito mais resistente em caso de queda. Suas informações, o seu backup, está muito mais protegido nesse tipo de equipamento, né? Ele tem um outro funcionamento, não tem um disco com uma agulha que fica gravando essas informações, né? Ele funciona de uma outra forma e de forma muito mais protegida, inclusive, e muito mais confiável. Eu lembro que eu falei para vocês que o HD é uma tecnologia que está, né, ficando antiga, está deixando de ser utilizada. Ainda é muito utilizado hoje em dia, né? Mas o SSD, à medida em que esse aparelho de armazenamento de arquivos, né, vai se popularizando, né, o HD vai deixando de ser utilizado porque ele é menos confiável do que um SSD. Né? O SSD ainda está um pouco caro, né, mas já barateou bastante. Né? Então está se tornando cada vez mais acessível e as pessoas têm preferência justamente por causa dessa proteção dos dados, né? Por causa dessa facilidade, né? dessa possibilidade de estarem mais protegidas essas informações. Start tem a ver com começar, início, iniciar, né? Quando a gente vai começar o nosso computador, quando a gente vai iniciar um trabalho, né? A gente vai ter geralmente essa ideia, esse comando, né? De começar, de iniciar. Stop motion. A
gente já falou isso na aula 3, né? Essa técnica de animação básica, que significa, né, movimentar e parar. Stop vem de pare, parar, né? E motion vem de movimento. Né? Então a gente já brincou disso, né? Aquele aplicativo, inclusive Stop Motion Studio, né? Onde a gente bate uma foto, movimenta esse objeto, bate outra foto, movimenta esse objeto e depois assiste essa sequência de imagens geradas de forma acelerada, né? Gerando, né? Criando essa ideia de vida, né? De animação desse objeto, né? Que não tem essa vontade própria. Né? Então, stop motion é essa técnica básica de animação, né? Que a gente faz foto a foto. Recomendo vocês brincarem, né? Não deixarem de experimentar com esse aplicativo, porque é uma atividade bastante interessante para esse processo de criação audiovisual, fotográfica e de vídeo. Subtitles, né? Subtítulos são as legendas, né? Os subtítulos. Quando a gente vê um vídeo, um filme, né, em outro idioma, geralmente a gente vai precisar que esse texto falado apareça em forma de texto, né, ali na parte inferior da tela, né, na parte de baixo, para a gente compreender, né, o que está sendo dito. Né. A gente vai ter essa tradução em forma de texto na imagem, né, na parte inferior, na parte de baixo da tela. Isso são os subtítulos, as legendas. Né. Em inglês, isso vai ser chamado de subtitles. Né. Tanto em inglês quanto em espanhol. Em espanhol serão subtítulos. Né. No Brasil, a gente chama de legenda. Então, isso é interessante quando estamos falando de vídeos com outro idioma. Né. A gente pode experimentar, né, na nossa aula de edição, gravar alguma coisa em Munduruku, né, e legendar para o português, ou fazer o inverso, né, colocar esses subtítulos em Munduruku para um vídeo gravado em português. Timeline, eu já falei isso para vocês, né, a nossa linha do tempo. Quando a gente está criando uma sequência, né, quando a gente está editando um vídeo, a gente está sequenciando fragmentos menores de vídeo. Né? A gente realiza uma edição cortando e colando, né, pedaços de vídeos, de filmes que a gente fez. Né? E a gente faz isso nessa parte desse aplicativo, nessa parte da interface desse software, né, de edição de vídeo, que é a linha do tempo, a timeline. É a parte desse aplicativo em que a gente consegue sequenciar, né, nossos vídeos, e com isso a gente cria uma história com começo, meio e fim, uma história linear. Né? Tool. Tool quer dizer ferramenta. Né? São as ferramentas que a gente usa na nossa interface, no nosso aplicativo. É uma ferramenta de corte, uma ferramenta de colagem, uma ferramenta de efeitos, uma ferramenta que vai mexer com a velocidade. Né? Tool é uma expressão, né? É um nome que a gente dá às ferramentas, né? Às funções de um aplicativo. Type. Type é tanto o verbo de digitar, né, quanto se refere à tipografia, né, a fonte, a qual formato cada letra vai ter. Qual que é a tipografia desse texto? Né? Qual é o aspecto das letras? Né? Qual que é a forma artística, né, de como esse texto vai ser apresentado? Né? Aqui a gente tem um teclado, né, que é chamado de keyboard, né, essa prancha de chaves, né, em que a gente vai acionando cada botão. Eu acho que a ideia, né, é essa. Né?
quais chaves, né, quais botões, quais comandos a gente vai acionando. E quando a gente está fazendo isso, a gente está typing, a gente está tipografando, a gente está digitando. O wipe, para terminar, tanto é uma ideia de limpeza, né, quanto essa ideia de cortinar, descortinar. Eu queria falar sobre essa palavra, né, tanto pela ideia que ela tem de limpeza, né, quando a gente vai limpar o nosso HD, quando a gente vai formatar, né, quando a gente vai apagar, a gente vai estar fazendo wipe, né, wiping, a gente vai estar apagando, limpando, né, deletando, excluindo esses arquivos. Mas wipe também é um efeito de surgimento da imagem também, né? Uma espécie de um descortinar, né? É um surgimento, um desaparecimento de um lado para o outro, né? Como o surgimento e o desaparecimento do fade in, fade out, que é uma coisa que vai da não luz para luz, né? Da não imagem para imagem. O wipe é uma coisa que vai surgindo de um lado para o outro, feito um movimento de uma mão que limpa, né? Que revela, né? Feito uma cortina sendo puxada para um lado ou sendo puxada para o outro. Bom, é isso, pessoal. Com isso a gente termina esses primeiros termos, né? Que eu considero que são bem importantes da gente mencionar. A gente vai voltar a falar de todos eles nas próximas aulas, né? Eu queria que esse material ficasse guardado para que vocês pudessem consultar, né? Tanto esse vídeo quanto os slides, porque eu acho importante, tendo alguma dúvida, vocês darem uma conferida, né? Retornar, olha a imagem, tira dúvida, escuta de novo, se vocês quiserem praticar também a pronúncia, é interessante, fica aí o vídeo para isso, né? E não se preocupem, caso surjam novas dúvidas, caso surjam novas palavras, eu me comprometo a gravar uma segunda parte ou mais aulas sobre esse assunto. Beleza, pessoal? Havendo qualquer dúvida, por favor, não precisa se preocupar, é só me mandar mensagem, né? Fiquem à vontade e a gente se vê na próxima aula, ok? Um abraço, tchau, tchau.